Carnívora, uma ordem de mamíferos que inclui animais bem conhecidos como nossos cães e gatos domésticos, além de vários animais silvestres predadores que, obviamente, dão nome à ordem carnívora, pois são, em maioria, carnívoros. Nem todos são carnívoros, 100%, não é? Existem também alguns que são onívoros e outros que são até herbívoros. Mas no geral todos são conhecidos por terem os dentes adaptados para cortar carne. Por isso são carnívoros. A ordem carnívora. Além dos dentes afiados, os carnívoros também são conhecidos pelas suas garras, que ajudam na predação. Carnívoros estão distribuídos por todos os continentes, incluindo a Antártida, e no Brasil existem aproximadamente 30 espécies, e é sobre elas que vamos falar no vídeo de hoje. A ordem carnívora está distribuída em duas subordens, Feliformia e Caniformia. Entre várias diferenças, eu creio que a principal delas esteja nas garras, né? Enquanto os feliformes têm as garras retráteis, os caniformes não têm. Todas essas espécies que estão nessa fotografia pertencem cada uma a uma família de carnívoros, né? E são 15 famílias no mundo todo, sendo que 7 vivem no Brasil. E em distribuição, 6 delas fazem parte da subordem Caniformia e apenas uma da subordem Feliformia. E hoje vocês vão conhecer todas as espécies de carnívoros do Brasil distribuídas por famílias. E algo importante é que tem algumas espécies que são vagantes acidentais, né? E essas eu não estou considerando, porque só tem uma aparição ou outra acidental no Brasil, né? E os únicos vagantes que eu vou considerar são os frequentes, né? Que aparecem com uma certa frequência por aqui. Então, só para deixar avisado. Enfim, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve aqui. E vamos lá, pega seu bife cru aí e vamos começar o vídeo aí. Vamos ver os carnívoros do Brasil. Começando pela família Phocidae, que dentre várias espécies vagantes acidentais, com apenas uma aparição ou outra, eu selecionei aqui duas espécies que aparecem no território com uma certa frequência, mas que geralmente também são acidentais. Os membros da família Phocidae são carnívoros aquáticos, ou seja, que são adaptados, né, para o ambiente aquático mesmo, que nadam em alto mar. Que junto com duas outras famílias formam um pequeno grupo chamado de pinípedes. Dos representantes vagantes brasileiros da família Phocidae, temos como exemplo a foca caranguejeira, que aparece com uma certa frequência no litoral sul, aí, e o elefante marinho do sul, que é um bicho imenso, imenso mesmo, um dos maiores animais que existem, para falar a verdade, né? Não é à toa que é chamado de elefante marinho, né? E que já aparece no Brasil com bem mais frequência que a anterior, né? Costuma ser visto mais vezes. E bem, na grande maioria das suas aparições em nossos territórios, eles aparecem bem debilitados nas praias e acabam não resistindo, não é? Como já disse, são vagantes acidentais que chegam ao nosso território por acidente. Então, bem, essas coisas acontecem. Família Otaridae, na qual selecionei aqui 3 espécies migratórias no Brasil. Os otarídeos são semelhantes aos focídeos, né? Também são pinípedes, ou seja, também são carnívoros aquáticos, adaptados ao ambiente aquático, não é? Mas, dentre várias diferenças, podemos dizer que as focas e os elefantes marinhos não têm orelhas e os otarídeos têm, não é? É apenas uma das várias diferenças, né? Dentre as espécies migratórias no Brasil, temos o lobo marinho do sul, lobo marinho subantártico e o leão marinho do sul. E ao contrário dos focídeos, que são vagantes acidentais, os lobos marinhos e leões marinhos realmente são migratórios. Eles aparecem no sul do Brasil regularmente, não é? Assim, na verdade, eles são migratórios na Argentina e no Uruguai, né? E,
enfim, no Brasil eles também acabam aparecendo como migratórios, né? Afinal, tá tudo ali pertinho. Enfim, eles não são acidentais como os focídeos. Agora, saindo dos carnívoros migratórios e falando dos carnívoros residentes, temos aqui a família Mustelidae, onde eu vou incluir aqui 6 espécies. São 6 espécies que existem no Brasil e que vão desde carnívoros semi-aquáticos, ou seja, que vivem tanto na terra quanto na água e vivem muito bem em ambos os ambientes, até alguns florestais, outros de campos abertos, outros arborícolas, não é? Outros que cavam buracos no chão. Enfim, a família Mustelidae é bem diversa quando se trata de comportamentos. E são carnívoros geralmente de pequeno a médio porte, e de corpo alongado e patas curtas, não é? Um exemplo é a nossa famosa e tão conhecida lontra neotropical, a lontra longicaulis. A lontra, né, um animal que vive nos rios aí, né, que come peixes, bem conhecido aí, né, bem avistado às vezes. E a lontra, né, é claro, é um exemplo de mustelídeo semiaquático, que vive tanto na terra quanto na água. E é claro, ela não é a única espécie de lontra no Brasil, pois aqui também temos a ariranha, um dos maiores carnívoros do Brasil, né, um dos maiores mustelídeos, ou maior mustelídeo, eu acho, né, a Pteronura brasiliensis. Uma lontrona realmente imensa e que com esse tamanho todo e andando em grupo, bota medo até em onça. Pior que é sério. Um dos carnívoros mais simpáticos de nosso território é a irara, a ira barbara, também conhecida como papamel e vários outros nomes. Um bichinho bem bonitinho e bem simpático também, como já disse. Já me encontrei com uma dessas na natureza, a gente ficou lá um olhando para a cara do outro. Aí eu fui pegar o celular para filmar, ela fugiu. Acontece. Enfim, é um mustelídeo de porte médio e de hábitos florestais, né? E que às vezes costuma subir em árvores também. E esse aí é um exemplo de carnívoro onívoro, né? Ou seja, que faz parte da ordem carnívora, mas come tanto animais quanto plantas. Né? Come frutas e mel, como seu próprio nome papamel sugere. Né? Também pode comer insetos, mamíferos e pequenas aves, né? A que eu vi, eu acho que ela tava caçando saracura, porque tinha saracura gritando lá no ambiente. Acho que ela tava atrás de saracura lá e achou eu. Saracurona, velho. Agora, uma espécie realmente impressionante da nossa fauna é a doninha amazônica, a neogália africana. Um mamífero bem pequenininho, eu poderia dizer, talvez seja o menor carnívoro do Brasil, talvez não, não sei. Mas enfim, como uma espécie de doninha é de se imaginar que seja bem pequeno. E você deve estar pensando, mas por que pegou essa foto ruim aí? Por que não tinha uma foto melhor? Não. E a resposta é não tem foto melhor não. Porque essa é a única fotografia existente dessa espécie viva na natureza. Pois é, né? Para ver como essa espécie é rara. Essa fotografia que vocês estão vendo é a única que existe dessa espécie. E foi feita em 2024 ou 25, não lembro agora. Ou seja, até 2024 essa espécie nunca tinha sido fotografada na natureza. Eu até falei isso aí na série Mamíferos do Brasil, lá de 2023, quando ainda não tinham fotografias dela. Agora tem. E detalhe que, se eu não me engano, essa foto nem foi tirada no Brasil, foi tirada na Bolívia, né? Mas, como é uma espécie brasileira, né? Ela também tá aí. E é claro, ela existe no Brasil, sim. Não é especulação, não. Tem registro, sim, dela no Brasil. Embora sejam bem poucos. E como o próprio nome sugere, não é? Ela é uma espécie amazônica que vive na Amazônia. Uma das razões pela sua pouca visibilidade, né? Pois a Amazônia tem bastante floresta pouco explorada. Né? E é uma espécie bem arisca também, o que ajuda na sua raridade. Mas tá aí, ó. Pra quem acha que doninha só tem lá na Europa, nos Estados Unidos, temos uma doninha aqui no Brasil também. E um dos animais mais raros de nossa fauna, olha aí. E um dos mais desconhecidos também, é claro.
O mesmo vale para os furões. Geralmente, quando a gente fala em furão, a gente pensa naquele bichinho doméstico, né? Aquele parece um gatinho esticado, um gatinho comprido. Mas aqui no Brasil temos outro tipo de furão, né? Temos duas espécies, o furão pequeno, Galictis cuja, e o furão grande, Galictis vitata. Enfim, os nossos furões nativos são diferentes dos que costumam ser vendidos como animais domésticos, né? Eu diria que talvez eles se parecem mais com os texugos americanos, né? Tanto na aparência quanto nos hábitos. E embora sejam animais relativamente comuns por onde vivem, né? É claro, eles costumam viver escondidos, né? Eles não aparecem com tanta frequência. Eles não são tão conhecidos assim, pouca gente conhece esses animais, o que é algo interessante. E por que furão, né? Por que esse nome, furão? Tem furão, o que tem a ver furão? Na verdade, é algo bem óbvio depois que a gente descobre, né? Porque esses animais eles cavam buracos no chão, né? Por isso que eles são os furões, porque eles furam o chão, né? E ficam ali. Por isso são furões. É interessante. Vamos ver agora a família Mephitidae, que inclui duas espécies no Brasil. Duas espécies também relativamente comuns, assim, né? Embora também não sejam tão fáceis assim de serem vistas, mas são bem distribuídas por aí. São semelhantes aos mustelídeos em aparência e às vezes até em comportamentos, né? E tem algumas características que diferem, principalmente o seu ataque, a sua defesa, né? São animais que ejetam um jato fedorento nos predadores, né? Para espantar os predadores. E, enfim, você já sabe quais são, né? A família Mephitidae é a família dos cangambás, e no Brasil temos duas espécies, sendo a jaritataca mais comum, o Conepatus semistriatus. Como eu já disse, conhecidos por ejetarem jatos fedorentos, não é? E acabei de soltar um aqui, eu não sei se é pior do que o deles, mas talvez o. Não sei, enfim. Se o deles for pior, lascou, né? Rapaz, tá dando pra aguentar ficar aqui não. E a outra espécie é conhecida como zorrilho, o Conepatus xinga, que é bem menos distribuído e vive apenas na região sul do Brasil, sendo mais comum no Rio Grande do Sul. Família Procyon, que inclui 4 espécies no Brasil e que são animais de hábitos variados também. Alguns de matas fechadas, outros de hábitos bem arborícolas mesmo, não é? Enquanto uns são extremamente arborícolas, outros são mais terrícolas mesmo, né? Que vivem mais no chão. São conhecidos por serem animais oportunistas e bem espertos. Dentre as 4 espécies temos o jupará, o Potus flavus, que embora esteja incluído na família Procyon, é relativamente diferente dos outros procyonídeos, de qualquer outro carnívoro, na verdade. Pois é um animal bem arborícola, lembra até um macaquinho. E se não me engano, esse é o único carnívoro com cauda prensil que existe, né? Ou seja, que usa a sua cauda realmente como um quinto membro para se segurar nas árvores. Que é algo bem único entre os carnívoros. Esse bicho é praticamente um macaco carnívoro. A verdade é essa. Uma espécie pouco conhecida é a Gatiara Bassaricion alene, que tem uma distribuição bem pequena na Amazônia brasileira, né? Ele é mais conhecido por outros países da América do Sul. Ele é semelhante ao jupará em aparência, mas ele não tem a cauda prêncil, por exemplo. Ele é bem mais próximo dos outros procyonídeos do que do jupará, por exemplo. E por outros procyonídeos me refiro a essas outras duas espécies, o coati de cauda anelada, o nazua nazua. Um dos mais conhecidos aí, né, o nosso coatizinho é legal, coatizinho, é o coati, ó. Comprei um coati, comprei 2 coati, comprei 3 coati, 4 coati, 5 coati, 6 coati, 7 coati. Comprei os coati. Comprei minha coleção de coati. Enfim.
Coati é um bicho que você tem que andar esperto do lado dele, senão ele toma posse de seus bens materiais, né? Você tem que ficar esperto aí, se encontrar com Coati. Coati no Brasil é como se fosse guaxinim nos Estados Unidos, né? A diferença é que ele é bem menos comum. Ele não aparece tanto nas cidades, por exemplo. E falando em guaxinim, também temos um guaxinim no Brasil, olha aí, o mão pelado, o Procyon cancrívoros. Que sim, realmente é o guaxinim brasileiro, do mesmo gênero do americano, que tanto conhecemos aí pelos filmes e desenhos. A diferença é que o guaxinim americano é como se fosse uma praga urbana nas cidades americanas, né, estadunidenses, né? Ele é como se fosse ratos, só que bem piores. Os brasileiros não, os brasileiros eles são bem florestais, ou seja, bem raramente mesmo eles aparecem nas cidades e quando aparecem geralmente eles são acidentais, não é? E são animais noturnos também, o que torna ainda mais difícil o encontro dele com as pessoas. Né? Mas sim, olha aí, temos aí um guaxinim no Brasil, Procyon cancrívoros. Esqueci de falar no começo, mas todas as famílias mostradas anteriormente e a próxima pertencem à subordem Caniformia, ou seja, os carnívoros que não possuem garras retráteis. E é claro, a principal família dessa subordem que dá nome a ela, né, é a família Canidae, que pelo nome já devem imaginar do que se trata, não é? São os canídeos, os caniformes, ou seja, animais com formato de cão. Podemos dizer os cachorrinhos brasileiros, né? Temos 6 espécies de canídeos no Brasil. Dentre eles temos o cachorro do mato de orelhas curtas, o Atelocynus microtis. Uma espécie bem pouco distribuída no Brasil, vivendo apenas em uma pequena porção da Amazônia. Agora, uma espécie que é um pouco mais comum que ele é o graxaim do mato, Cerdocyon tous, conhecido vulgarmente como raposa. E assim, é claro que não tem nada de errado em chamar os canídeos brasileiros de raposa, né? Afinal, nomes populares são nomes populares. Mas devemos ter em mente que as verdadeiras raposas são os membros do gênero Vulpes e gêneros associados, não é? Os membros do gênero Vulpes, como a raposa vermelha e a raposa do deserto, por exemplo, que não existem no Brasil, né? Nenhum representante desse gênero. O que existem aqui são os graxaíns, né? Que eu prefiro chamar de graxaim mesmo, porque é um termo bem mais brasileiro, bem mais legal. E essa espécie, o graxaim do mato, é uma espécie florestal que aparece aí com uma certa frequência nas áreas rurais, não é? Ao contrário do anterior, que vive em florestas fechadas, os membros do gênero Lycalopex, que representam 2 espécies no Brasil, são mais de campos abertos. Como o graxaim do campo, Lycalopex gymnocerca, que é mais comum nos pampas, e a raposa do campo, Lycalopex vetula, que é mais comum no cerrado. Sim, nesse caso eu chamei de raposa mesmo só para diferenciar do anterior. Fazer o quê? Outro membro bem curioso de nossa fauna é o cachorro vinagre, o Spiotus venaticus. Cachorrinho bem bonitinho e bem diferente também, com suas orelhas e patas curtas e a cauda curta também, né? É um cachorrinho bem curto, focinho curto também aí. E que é bem distribuído por quase todo o Brasil, embora não seja tão fácil assim de ser visto por seus hábitos bem florestais mesmo. É um animal bem que se esconde muito bem na floresta. E por que esse nome de vinagre? Isso se deve ao cheiro de vinagre que sobe quando ele mija, que acaba denunciando sua presença. Ele mija igual um vinagre, a gente acaba sabendo que tem um vinagre perto aí, ó. Sentiu um cheiro de vinagre no meio do mato, para saber que tem um cachorrinho desse perto aí. E é claro que não podia ficar de fora o maior e mais conhecido dentre os carnívoros, dentre os canídeos, né, do Brasil, o lobo-guará, Chrysocyon brachyurus, isso aí mesmo.
E pro lobo-guará a gente entra na mesma questão da raposa, né? Os verdadeiros lobos são os membros do gênero Canis, que é o mesmo gênero do cachorro doméstico, inclusive. E não existe nenhum membro do gênero Canis no Brasil, nativamente, pelo menos, né? Isso se não considerarmos os cachorros, né? Que, aliás, algo que eu descobri recentemente que achei bem interessante, que os cachorros domésticos não foram trazidos para o Brasil só com a colonização europeia. Não. Alguns indígenas que vieram da América do Norte já trouxeram cachorros para cá. Que faz sentido, porque eles já criavam cachorros na América do Norte. Então, tem boas chances deles terem trago alguns desses bichinhos para cá, né? E realmente trouxeram, tem registros históricos documentados de cachorros no Brasil antes da chegada dos europeus. Eu achei interessante isso aí. Mas enfim, voltando pro lobo-guará, como já deu para entender, o lobo-guará não é um lobo verdadeiro, né? Ele é chamado de lobo pelo seu enorme tamanho, comparável ao lobo cinzento, por exemplo. Não sei se é comparável, mas é bem grande. Ele é bem grande. Na verdade, ele é como se fosse uma espécie de graxaim meio diferenciada mesmo. É bem maior e com patas compridas. Um animal bem comum no cerrado e que usa suas longas patas para atravessar a grama alta. Ele é mais um exemplo de carnívoro que não é 100% carnívoro. Ele também come plantas, né? Inclusive tem a fruta do lobo aí, né? Que ele come a lobeira, que é chamada assim por ser comida pelo lobo-guará mesmo. Olha aí. Mas esse é o lobo-guará, um dos mais bonitos e, é claro, né, um dos mais representativos animais de nossa fauna. E, como já disse, da subordem Feliformia temos apenas uma família no Brasil, a família Felidae, que, como já devem imaginar, é a família dos felídeos, dos felinos, os feliformes, ou seja, os animais com formato de gato. É a família com mais espécies no Brasil, são 8 espécies no total. E, como característica da subordem Feliformia, eles possuem garras retráteis, ou seja, que não ficam o tempo todo expostas. Elas podem entrar e sair, né, dependendo da situação. O gênero Leopardos é o gênero com mais espécies, são 5 espécies ao todo nesse gênero. E os animais do gênero Leopardos são bem semelhantes aos do gênero Felis, que é o gênero do gato doméstico. E que, como já devem imaginar, não existe no Brasil, não é? Ele é nativo da Ásia, Europa e África, principalmente da Ásia e da África. E a criação do gato doméstico veio dos gatos silvestres da África. Mas no Brasil temos aí o gênero Leopardos com 5 espécies de gatos brasileiros mesmo nativamente. Dentre eles o gato palheiro Leopardus colocolo, que pelo que eu vi, talvez ele tenha sido separado em 2 espécies diferentes, em 3 espécies diferentes. Enfim, é meio confuso isso aí. Como não entendi muito bem isso aí, eu incluí uma espécie mesmo, a espécie de sempre, o Leopardus colocolo. São gatinhos que vivem em campos abertos, como o Cerrado e os Pampas, por exemplo. Outras espécies desse gênero são o gato do mato grande, o Leopardus geoffroy, o gato do mato, Leopardus tigrinus, o famoso maracajá, Leopardus wiedi. Nosso tão conhecido maracajá, não é, o gatinho rabudo que sobe em árvores e imita sons de suas presas. E a mais conhecida de todas, a jaguatirica, Leopardus pardalis. Jaguatirica é um dos felídeos mais comuns não só no Brasil, mas em boa parte do continente americano também. O maior entre os membros do gênero Leopardus e com uma cauda curta em relação aos outros. Mas aí que bicho bonito, ó. Essa gatona. Outra espécie bem interessante de nossa fauna é o jaguarundi, o Herpailurus jaguarundi, o gatinho morisco. Um gato conhecido por ser de áreas mais abertas, não é?
E pode-se dizer que talvez um dos mais comuns de nossa fauna. Olha aí. E sim, embora ele seja um bom escalador de árvores, ele prefere viver no chão mesmo, né? Ele caça animais no chão. Sussuarana, a puma concolor, um dos maiores carnívoros de nossa fauna, né? Um dos mais eficientes também, que devido ao seu tamanho é conhecida também popularmente como onça parda. E só por esse nome de onça parda ela já bota medo em muita gente. O pessoal já pensa, uma onça. Mas ela não é uma onça verdadeira, né? Ela é próxima dos outros gatos mesmo. É só um gato que cresceu um pouquinho mais. Uma curiosidade interessante sobre o puma, né? Vamos chamar de puma por enquanto. É que ele se adapta muito bem no ambiente em que vive, ou seja, os membros de áreas abertas costumam ser maiores e mais perigosos para as pessoas, né? Eles podem atacar pessoas. Porém, os de matas fechadas, que são a maioria dos casos no Brasil, não é? Geralmente são menores e costumam evitar o contato com pessoas, né? Se eles veem alguém, geralmente eles vão correr ao invés de atacar. Detalhe que isso eu estou falando das onças pardas de matas fechadas. Vai mexer com uma dos pampas para tu ver aí. E é claro que se estamos falando de onças, devemos citar aqui a rainha da fauna brasileira, vamos por assim dizer, não é? A onça pintada, Panthera onca. Um dos 5 membros do gênero Panthera e o único que existe no Brasil. O gênero Panthera que é o mesmo dos leões, tigres e leopardos. E daqui mesmo das Américas temos a onça, o jaguar. Olha aí. E caso esteja se perguntando, sim, a onça preta é a mesma espécie da onça pintada. A diferença é que é só a cor que é diferente mesmo, mas a espécie é a mesma. O que acontece é uma mutação genética que acaba deixando os pelos pretos em algumas espécies, em alguns exemplares, não é? O que não atrapalha praticamente nada na vivência desses animais. É só uma mutação genética mesmo. Agora, sobre os ataques de onças a pessoas, eles acontecem, mas podem ser evitados. É só não dar comida para elas, por exemplo, né? Muitos ataques acontecem por causa disso, né? O pessoal dá comida para elas e né, elas acabam se aproximando demais e, né? Por isso existem os avisos, não alimentem os animais, porque né, pode acontecer coisas assim. Agora, se você estiver fazendo uma trilha no meio da Amazônia, tranquilamente, do nada der de cara com a onça pintada, aí você pode se salvar tentando intimidá-la, não é? Tentando, gritando alto, se fazendo mais firme, tentando se parecer mais alto para ela, não é? Você fica lá pulando e gritando igual um macaco louco, ela vai ficar com medo e vai embora. Enfim. E aliás, a grande verdade é que a onça nem tem interesse em atacar pessoas mesmo, né? Nós somos grandes demais para ela e elas preferem animais do seu tamanho ou menores, como antas ou menores, por exemplo. Então a onça só vai tentar te atacar se ela tiver com muita fome mesmo, né? Que, né? Pode acontecer, mas é raro. E é claro, não podemos deixar de citar que outro motivo para o encontro de pessoas com onças estar cada vez mais raro atualmente é porque as onças estão cada vez mais raras mesmo. As onças têm sumido mais nos últimos tempos, seja por perda de habitat, não é? Seja por serem mortas por atacarem criações de gado, por exemplo, ou talvez seja por pura ignorância. E é claro que isso traz sérias consequências para o meio ambiente, como a proliferação de capivaras, por exemplo. Para os que reclamam que as capivaras estão se tornando uma praga nos últimos tempos, é porque os seus predadores naturais estão sumindo. A onça pintada, como qualquer predador, está aí para controlar a população de presas, e a capivara é uma presa sua. E a onça pintada é praticamente o único predador da capivara. A onça parda também, mas essa aí também está quase sumida também. Então,
Capivaras se reproduzem como roedores, porque elas são roedores, não é? E se não tem os seus predadores para controlar a sua população, elas vão continuar se produzindo mesmo e comendo as plantas tudo aí, né? E para isso, por isso as onças fazem muita falta. Sem onças não temos ninguém para controlar a população de capivaras. E sem ninguém para controlar, as capivaras vão se espalhar como vírus. E como elas comem plantas, elas podem acabar com todas as plantas. E sem plantas não há vida. E como é bem melhor prevenir do que remediar, salvem as onças para que continuemos vivendo.